rejeição, abandono, abuso, sentimento de traição, tudo isso vai estar presente durante toda a vida, né? A grande questão é que esse inconsciente, essa criança, clama o tempo inteiro dentro da gente. Então, é como se nós estivéssemos nos relacionando com outro, né? A parte que a gente considera adulta, né? Consciente, racional e madura emocionalmente, mas tem outra parte também que grita e que está o tempo inteiro querendo mostrar que existe algo para ser preenchido. Quando isso não é preenchido na nossa infância, de forma inconsciente, a gente exige que o outro supra esse reservatório, vamos chamar assim, de amor e de afeto, né? E quando isso acontece, eu que trabalho com constelação familiar, muitos sabem disso, quando esse reservatório ele não é preenchido e que a gente coloca a responsabilidade no companheiro, na companheira, no namorado, no noivo, no casamento, no quem mora junto, seja como for, nas relações afetivas, a gente traz um peso muito grande, porque é como se eu estivesse tirando o lugar de ser um companheiro em que dois adultos se relacionam para que um assuma o lugar de um genitor, né? Ou de uma mãe ou de um pai. E é muito difícil, às vezes as pessoas dizem, ai Ana, mas por que é que meu companheiro arranjou um amante? Né? Claro que a gente não pode dizer que nós não podemos analisar de um ângulo só. Mas se você provavelmente ocupa o lugar de mãe, com certeza o desejo vai embora, né? A atração vai embora. A mesma coisa é o contrário, se você, como um companheiro, ocupa o lugar de pai, está ali para sanar todas as carências, então provavelmente vão ter muitos conflitos, porque é um lugar que não é da relação, não é um lugar que a relação ocupa. Eu conversei muito sobre isso na outra live que eu fiz, para que eu dê certo a primeira, que foi para o canal do YouTube, foi só sobre relação afetiva segundo as constelações familiares. Mas hoje eu resolvi responder as questões das pessoas, né? Não só afetivos, mas com relação a como a gente se comporta em relação ao financeiro, a forma como a gente lida com as amizades, a maneira como a gente lida com as frustrações, a maneira como a gente constrói a ideia de que nós somos responsáveis por nossas vidas, né? A autorresponsabilidade, tudo isso tem a ver com essa dor original. E quando existe o medo de não ser amada, de não ser validada, de não ser aceita, quando existe essa descrença, e aí a expectativa se torna surreal, né? Como vem a paixão, a gente acha que o outro vai realmente resolver todas as deficiências e as dificuldades afetivas. E aí vem um peso muito grande, né, em relação a isso. E então, assim, eu sempre digo que nós temos um aparato físico super inteligente, né? Eu acho que é uma das formas de Deus dizer que existe a perfeição e o nosso corpo físico faz parte. E o nosso cérebro é muito inteligente. Eu acho que é preciso mesmo ter esse momento de emaranhamento, de paixão, porque senão nós não teríamos coragem, eu sempre digo isso, de vivenciar, de certa forma, todas as etapas, né, boas e muito desafiantes que uma relação afetiva traz, né? Eu costumo dizer assim que eu tive poucas relações, mas relações muito duradouras e não é fácil perceber que a gente nunca vai ser do mesmo jeito, né? Eu acho que é isso que acontece, a grande dificuldade nas relações é quando o outro espera que aquela imagem inicial, ela perdure a vida inteira. Só que nós não somos a mesma pessoa. É impossível você estar 15 anos com a pessoa, 10 anos, 20, 12, 3, 4, 5 e você está do mesmo jeito quando a conheceu, né? Seria um atraso. Então, assim, mas apesar de tudo, todo mundo quer ter um parceiro para perturbar, para fazer amor, para viajar, para conversar, para se irritar,
para dizer o que pensa, né? Então, assim, milhares de pessoas no mundo desejam isso. Eu estava até vendo agora que na Netflix tem uma série, Casamento às Cegas, Amor às Cegas, alguma coisa assim, falando justamente de casais que se encontram às cegas mesmo, literalmente, e depois se conhecem e partem realmente para o casamento, e falando que mostrando os desafios, né? Aquela parte da paixão, aquela expectativa, aquela empolgação e o quanto isso, de certa forma, vai sendo desconstruído no momento em que você conhece o outro, né? Então, assim, a primeira coisa, gente, que eu falo, assim, eu parto do princípio, e eu digo isso porque eu atendo algumas pessoas individualmente, e elas falam muito da questão afetiva, e alguns também, casais, e o que eu sempre digo é que nós não podemos idealizar esse companheiro ou essa companheira e nos responsabilizar pela mudança ou querer que a pessoa deixe de ser o que ela é, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo é que você gostou, se apaixonou, você está disposta ou não a fazer seria um ajuste, um ressignificar, um ajuste da relação que você vive, né? Com tudo com tudo que traz de bom e com tudo que traz de ruim, inclusive os ajustes sexuais também, né? Porque a sexualidade faz parte das relações. E a sexualidade, ela vai sendo aprimorada, ela vai sendo melhorada, ela vai sendo trabalhada ao longo da relação, né? E é algo também importante falar sobre isso, porque às vezes essa infância que eu comecei a falar sobre essas dores emocionais, elas podem essas pessoas podem ter tido experiências traumáticas na infância com relação à sexualidade e trazer isso até a fase adulta, né? Então, outra coisa que eu também sempre digo é que se todos tivessem a oportunidade de ter algum terapeuta, ter alguém para conversar, um psicólogo, sei lá, se permitir através de tudo, né? Tudo que for possível, seja de eliminação de traumas, seja através da constelação, através do floral, através de uma massagem, de uma terapia tântrica, seja como for, curar essas possíveis traumas ou dores da infância para que essa relação não vinha com o peso de resolver isso, né? Então, essa seria a primeira questão, né? Que me disseram, Ana, como é que eu faço para que esse namoramento, essa paixão dure a vida toda? Dificilmente isso vai durar da forma que foi inicial a vida toda. Mas não quer dizer que não se exista possibilidades de outras formas de se apaixonar e de conviver com a pessoa que você escolhe. Não é simples, mas é algo que acontece todos os dias, né? Na minha relação, por exemplo, atual, eu tive 2 momentos de separação, o primeiro de 4 anos e o segundo de 3 anos. E é uma coisa assim, né? Como é que isso acontece e depois pode vir a dar certo? Justamente porque nós mudamos, as pessoas mudam. Nós não somos Gabriela, que nascemos assim, seremos assim, morreremos assim e vai ser sempre assim. Nós o tempo todo estamos modificando. Então, eu não sou a mesma a mesma Ana Cláudia de 2000, né? Tem 20 anos, eu sou uma outra pessoa. E essa Ana Cláudia de hoje tem condições de viver de uma forma diferente, inclusive as relações, né? Então, o primeiro tópico foi justamente esse, que a gente precisa resolver esses entraves da nossa criança interna. Nós precisamos resolver os medos e não ser aceita e amada para que a gente possa ser de verdade. E aí, ser de verdade vai justamente equilibrar ou não com o que o outro espera da relação, né? Então, assim, já vou entrando na segunda questão, né? Que me perguntaram justamente isso. Existe um relacionamento em que
um relacionamento que possa dar certo, em que a dependência afetiva seja excessiva, ou seja, a pessoa tem dificuldade de olhar para a sua individualidade, né, que é nata, e lembrar que é um ser que tem desejos, vontades. Então, assim, de novo, isso também traz um peso muito grande, né? De novo, nós precisamos entender que, por mais que a gente ame, por mais que a gente se apaixone, por mais que a gente constitua família, por mais que nós somos seres que temos crenças, valores, gostos, jeitos, viemos de famílias diferentes, temos formas de pensar diferentes, tivemos uma série de situações na nossa infância, desde o útero até a fase que a gente se identifica como um ser individual diferente, e querer que isso seja modificado é realmente uma agressão, né? Então sempre há esse anseio da nossa alma em nos tornar autônomo. E se fosse possível, né? Como é que seria possível resolver isso? Entendendo como funciona o nosso relacionamento, o que é válido para o nosso relacionamento, o que é que eu espero da relação, o que é que o outro espera da relação. Isso já é um caminho. Por quê? Aí eu vou entrar um pouquinho de alguns exemplos assim que me vêm rapidamente assim. Por exemplo, existem pessoas que elas precisam se sentir seguras financeiramente. Então, para elas, uma relação afetiva é boa, né? Em que ela busca no outro a necessidade de ser amparada financeiramente, não importa se é homem ou mulher, tá? Isso é um tipo. Existem outras pessoas que elas querem que o par ou o companheiro valide ou impulsione para que ela possa conquistar a missão, o trabalho, o projeto de vida, que ela possa apenas ser quem ela é, né? E existem outras pessoas que querem na relação que o pai, o companheiro, seja aquele que possa estar disponível o tempo inteiro para as DRs. Isso é assim, eu ouço muito isso. Eu queria muito que meu companheiro ou que minha companheira quisesse o tempo que eu tenho para discutir a relação ou falar a relação. Eu espero que o meu par, meu companheiro, seja verdadeiro, independente do que aconteça. Eu não quero ser protegida sobre qualquer coisa que ele ache, por exemplo, que eu não preciso saber. Então, para mim, isso vem da história da minha infância. Se eu, em algum momento da vida, que com certeza aconteceu, presenciei o meu pai, de certa forma, não sendo verdadeiro com minha mãe, e isso traz em mim uma dificuldade grande na minha relação, se o meu pai, o meu companheiro não for, isso para mim machuca, me fere, isso para mim é um desqualificar. Então, quando a gente sabe, porque nós estaremos com vários tipos de pessoas, inclusive, gente, com o ritmo também, até falei sobre isso esses dias, o ritmo de sono, a forma como se alimenta, a maneira como se cuida, tudo isso. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são noturnas. Eu, por exemplo, sou noturna. Se deixar, eu durmo 2, 3 horas da manhã, né? Só que eu não faço isso porque prejudica todo o meu funcionamento físico. Mas tem outros que são diurnas, acordam 5, 6 da manhã e estão prontos já. Para tudo, se deixar, quando durmo tarde, eu acordo tarde. Então, são ritmos, né? Se você sabe, conhece o seu parceiro, se você entende e se consegue, dentro dessa lógica, perceber o que é válido para você e não querer mudar, porque você constrói em sua mente um parceiro que tem determinados scripts, determinados atributos, determinada renda, determinada, aí fica mais fácil, né? Então, isso não quer dizer que a gente invalide ou que a gente não queira que tudo esteja junto. Claro, a gente quer uma relação prazerosa, a gente quer desejo,
Ninguém quer isso pela metade, a gente quer companheirismo, a gente quer que crescimento financeiro, material, lembrando que nós somos a soma de tudo que vivemos, né? Outra coisa é que, eu botei aqui como observação também nesse tópico que vocês perguntaram, quando eu desejo algo do outro, é algo que eu mais forneço ao outro. Então, se eu desejo muito carinho, é muito comum que eu seja muito carinhosa, né? Se eu desejo relações sexuais intensas e quase que diárias, eu vou estar disposta a isso, né? Se eu sou fluida na fala, verdadeira, eu vou estar agindo assim. A grande questão é que nem sempre como eu sou ou como eu expresso isso para o meu par, é a maneira como ele traz isso de volta ou como ele entende como sendo, né, o essencial para ele, né? Inclusive tem vários livros que falam sobre, não vou lembrar agora o título, mas assim, se fosse possível você descobrir como é, no Eneagrama também trabalha muito isso, que tipo é, se é tipo 1, tipo 2, tipo 6, tipo, seja como for, a maneira como acontece isso, a maneira como o outro se porta, faz com que a gente possa, de certa maneira, modular o que é importante ou não. Porque eu posso estar me relacionando, por exemplo, com uma pessoa que não tem nada do que eu, dentro da minha construção, espero. E querer o tempo inteiro modificar, né? Modificá-lo. E eu não sei se é porque as mulheres gestam, se elas são mães, mas as mulheres têm uma necessidade de querer cuidar dos companheiros muito mais do que se imaginam. E eu Bert Helling fala sobre isso também, que é uma das coisas que acaba destruindo a relação afetiva, ao ponto de querer mudá-lo em tudo. Então a pessoa chega já viciada em drogas, chega já, por exemplo, com problemas graves com a chega com um problema alimentar gravíssimo, já conhece a pessoa, já chega na relação com uma série de coisas, e aí um dos pares, não importa se é mulher ou não, se é o homem, se é a mulher, não importa se é uma relação hétero, homo, seja como for, acha que vai salvar o outro, que por amor vai salvar o outro, né? E é por isso que muitas vezes as relações abusivas perduram tanto, porque existe um ciclo e aí as pessoas acham que isso vai findar, né? Daqui a pouco eu vou responder as perguntas de vocês. Aí outro tópico que perguntaram, né, durante a semana aqui, quando eu coloquei, foi justamente sobre a comunicação, né? Por que é que os homens, ou também as mulheres, né, para não ser tão taxativa, falam pouco sobre os seus sentimentos, né? E tem um livro que eu li há pouco, não sei se foi do Walter Rizzo, não sei de quem foi, depois eu posso pegar a referência, que ele diz que muitas pessoas agem como se fosse um elástico, elas precisam, dependendo de como sejam tocadas, né, na paixão e no amor, se afastar, né, para permitir, como se fosse até uma forma de defesa, se afastar e permitir compreender ou ressignificar o que é isso na vida para poder voltar, né, para poder estar novamente vinculada ou para poder estar nessa relação, né? E a comunicação é muito interessante, porque eu já ouvi pessoas dizerem assim, Ana, eu passei a minha vida inteira esperando que meu marido ou meu companheiro chegasse para mim e me dissesse o que é que estava acontecendo, né? Mas a pessoa simplesmente às vezes não está disposta mesmo. Ou passou a vida inteira sendo desqualificado na fala e tem medo de se expor, de se colocar, né? E é por isso que eu digo que como é bom a gente se conhecer, né, gente? Só existe essa maneira da gente resolver essas questões todas. E aí outra pergunta também, quando eu estou namorando, eu estou vivendo uma relação sadia, né, incrivelmente apaixonante, e a pessoa se afasta, né?
E aí vem aquele desespero, o que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz de errado. Não, às vezes é só mesmo para validar o que sente, ou uma maneira de se defender, ou uma maneira de resolver o conflito interno entre estar na relação de verdade ou não viver uma relação, né? Então, porque às vezes a pessoa tem a intenção de ter namoros, não quer aprofundar a relação, né? E outros querem aprofundar a relação. Então, essa é a grande questão. O conflito vem justamente quando a gente se apaixona por uma pessoa que quer totalmente o inverso da gente. E aí vem, às vezes, essa necessidade, né, de mudar. Outra coisa também que me perguntaram aqui, Ana, ainda sobre essa questão da oportunidade de se permitir viver a liberdade emocional, né, sem perder a nossa essência, eu diria assim, né, quando as pessoas perguntam, eu digo assim, a pessoa está 20 dias com a pessoa e já está querendo que o outro já apareça com um anel de noivado na frente. Então, nem tanto, nem tão pouco, gente. A gente tem um tempo, as coisas acontecem dentro do nosso coração e a gente aprende a lidar com a relação a dois, né? E um outro aqui é que perguntaram assim, Ana, e o dinheiro pode ser um problema, né? Quando é que o dinheiro une ou afasta as pessoas? Pode ser um problema, sim. Quando se tem dinheiro demais, pode existir relações em que um do par ache que não falta nada ao outro, né? Então, é como se não existisse nenhuma necessidade emocional, porque se viaja para fora do país, porque se tem um carro do ano, porque se compra o que quer, porque o cartão é ilimitado. Então, é como se as necessidades emocionais elas fossem todas resolvidas pelo financeiro. Já outras pessoas amariam isso, né? Diriam assim, é tudo que eu quero para minha relação. Pouco se importasse se eu teria alguma necessidade emocional ou não. Se a sexualidade estaria sendo tranquila, se a pessoa me respeita sendo fiel ou não. Mas para outros, né, como a gente pode ter todas as coisas, não quer dizer que a gente tenha uma e anule a outra. Nós podemos sim ter também problemas quando o dinheiro falta, né? Minha mãe brincava, dizia assim, quando o dinheiro falta, o amor sai correndo pela janela. Mas não é isso, é porque as crises, quando se falta, quando se tem uma dificuldade material ou financeira, elas aumentam mais ainda. E a grande questão é a expectativa que nós fazemos do outro, né? Por exemplo, há casais em que um dos pares quer crescer, quer evoluir, quer ganhar muito, e tem outros que botou o pé no freio, empacou no meio da vida, no meio igual aqueles jerguinhos, aqueles burrinhos que não saem do canto, né? Igual uma pista de corrida, que tá um lá na frente e o outro cá atrás, e aí a pessoa tenta puxar, e a pessoa tá naquele padrão, naquele ritmo que para ela daquele jeito tá bom. Então, pode ser um problema, sim. Nem de mais, nem de menos. O equilíbrio, o meio termo, é começar a falar sobre o que vocês sentem na relação. Ao invés de começar, e aí é que entra um diálogo mais inteligente, né? Ao invés de a gente começar a acusar o outro do tipo assim, você sempre questiona, ou você sempre invalida, ou você sempre critica determinada atitude minha. Eu estou acusando e apontando para o outro. Mas se eu chego assim, eu sinto, quando você fala dessa forma, eu me sinto desqualificada. Quando você não deseja crescer financeiramente, eu me sinto menosprezada. Eu sinto que os meus objetivos não valem a pena. Eu me desanimo. Quando a gente começa a falar sobre os nossos sentimentos, o que causa na gente a atitude do outro, a gente evita um conflito, a gente evita a briga, porque eu estou falando de mim, eu estou falando da primeira pessoa, eu estou falando do que me incomoda. Me incomoda eu me apaixonar por você ou viver com você
e você não aproveitar essa relação de forma integral. Você não aproveitar de maneira que a gente possa crescer junto, de maneira que a gente possa construir uma vida, ter metas, né? Em conjunto, porque essa é uma das coisas também que auxilia muito a relação. Eu já conheci casais em que era um no norte e outro no sul. Eles estavam juntos, viviam juntos, eram casados, mas eram objetivos diferentes, metas diferentes, gostos diferentes. Eram dois planetas numa mesma casa, no mesmo ambiente, mas eram pessoas extremamente estranhas, né? E isso abre muitas brechas, abre brechas para que a pessoa possa trazer outros, né? Formar triângulos, ter casos ou trazer outras pessoas para a relação. E aí já começa um outro problema, que é a idealização de que seria muito feliz com o amante ou com a amante, né? E Walter Rizzo tem um livro que ele diz, né, que ele fala assim, que casar com amante é a mesma coisa que colocar sal na sobremesa. Ou seja, os casamentos, eles são construídos em as relações em uma série de bases. Então, às vezes a pessoa está ali por um determinado objetivo. Não necessariamente seja para viver tudo que você viveu com o seu casal, né? E é muito interessante isso aí. Então, o dinheiro, ele não satisfaz necessidades emocionais, mas esse ajuste, né? Inclusive, tem muitos que trabalham com equilíbrio financeiro de casais, como Gerbasi, né? Casais inteligentes enriquecem juntos, ou... Inclusive, eu já ouvi, né, de pessoas dizendo que quando o companheiro olhava o saldo bancário que estava negativo, ele perdia o desejo na hora, né? Era até uma fala que gerava muita brincadeira, né? Porque, tipo assim, não olha nada do banco quando chega em casa de noite, né? Para não ter... Era isso que a pessoa falava. Então, isso é o que acontece, né? Isso pode ser ajustado, gente? Pode sim. Todas as questões podem ser ajustadas, desde quando vocês elejam e digam para o outro o que é importante para vocês na relação. Ninguém vai adivinhar o que é importante, ninguém vai adivinhar o que você sente, ninguém vai adivinhar qual a sua meta, ninguém vai adivinhar. Agora, se por acaso não concorda, se o casal, esse par, não concordar em nada, a gente precisa aprender a destratar, né? O que é aprender a destratar? Aprender a destratar ou aprender a dizer, bem, eu te conheci há 3 anos atrás e eu achei que era de uma forma. Nesses 3 anos, eu carrego a relação sozinha. Tá muito pesado para mim. E se a gente não achar um meio termo, a gente vai ter que destratar, vai ter que ver, não quer dizer que isso seja, na época dos nossos avós, nossos bisavós, né? Na época da nossa mãe, tinha uma dificuldade, tinha um padrão, uma crença, né, de que as mulheres divorciadas, separadas, os homens também, eram pessoas mal-sucedidas ou iriam, né, era um perigo, né, para os casais, porque poderia ser uma futura mulher da vida, coisas desse tipo. Então, o nível de tolerância dessas pessoas, né, porque vinha de padrões, vinha de gerações, era muito grande. Infelizmente ou felizmente, o nosso nível de tolerância, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. Já é mínimo possível. Então, qualquer coisinha, a pessoa já está explodindo. Mas, se a gente consegue chegar para o outro e dizer o que é importante para a gente e o que faz diferença, caso não tenha jeito, a gente faz igual a Vanessa da Mata, né? Acabou, boa sorte, segue o rumo, como o Bert Helling diz também, é muito melhor estar feliz, cada um separado, do que estar vivendo um inferno juntos, né? E tem também lembrei agora de uma crônica de Rubem Alves, né? Do livro Retorno Eterno. Eu até tentei baixar para que eu pudesse ler para vocês, mas eu vou falar por alto, em que ele escreve um diálogo que Deus teve com o diabo sobre o casamento, né? E
o diabo tá com uma bigorna quebrando o casamento. E aí Deus chega e diz assim, mas como é que você quebra algo tão sagrado, algo tão lindo, algo tão sublime? E aí, algo que só o amor constrói. E aí o diabo diz assim, não, eu não concordo que o casamento seja isso tudo, porque existem muitos casamentos em que as pessoas estão por diversos elementos, diversas coisas, menos pelo amor. E aí o diabo vai conversando com Deus, dizendo que o amor é um pássaro pousado no dedo, né? Que é a capacidade do outro estar por livre e espontânea vontade, disposto a viver aquela relação. Seja feliz sozinho sem você. E no final do texto, né, Rubem Alves, muito sábio, escritor maravilhoso, ele diz, ele acaba concordando, né, Deus acaba concordando com o diabo de que o casamento, não, que o amor, o diabo diz que o amor é uma cola muito fraquinha, né, lembrando desse aspecto que ele coloca, como você estando presa ao outro por N coisas e não pelo desejo de estar com o outro. E acaba dessa forma. Outra crônica também do mesmo livro que ele fala é o tênis e o frescobol. Ele faz uma comparação entre as relações que são o tênis, em que você está ali o tempo inteiro tacando uma raquete, uma bola para que o outro erre, né? Para que você esteja apontando, olha o que você fez, olha como você é, olha isso e aquilo. E o frescobol, né? Todo mundo já jogou frescobol na praia, que você se descabela na areia para não deixar a bola cair na areia, cair no chão, né? Cair perder essa tacada. Então essas relações elas precisam ser válidas. Quando a pessoa se conecta com uma dor da infância e que ela precisa viver aquilo para que seja, de certa forma, curada daquilo e para que dê um novo passo, ótimo, tranquilo, a relação veio, fez o que tinha que ser feito, vamos seguir adiante e foi. Né? Quando isso se torna algo que pode ser ajustado o tempo inteiro, também maravilhoso. O que a gente não pode é achar que nós somos perfeitos, nunca vamos errar, nunca vamos decepcionar o outro, que todas as nossas carências serão sanadas, que o outro vai passar a vida toda com a mesma admiração do enamoramento ou da paixão. Não, é uma construção diária, né? E para isso a gente precisa respeitar altos e baixos emocionais. Nós não vamos ter na vida, nunca, em nenhuma relação, nem no trabalho, nem com filhos, nem com companheiros, nem com mãe, irmãos, uma relação contínua, né? Então a gente precisa fazer as pazes com a forma como nós estamos, a maneira como nós vivenciamos o hoje, aqui agora, seja por hormônios, seja por frustrações outras, por necessidade de se aventurar-se, por necessidade de realizar um propósito maior, seja pelo que for, nós vamos ter esses altos e baixos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver as nossas questões da nossa infância e não idealizar esse par. Isso é fundamental. A outra coisa é se essa relação me adoece, ou se essa relação me maltrata, ou se essa relação me impulsiona, né? Isso é muito importante que a gente possa analisar. Por quê? Porque existem relações realmente que, como é que eu falo assim, destrutivas, né? Abusivas. Então a gente precisa se perceber ou se perguntar por que é que eu estou, de certa forma, atraindo isso para a minha vida. Né? Onde é que eu ainda não
Por que eu ainda não estabeleci um limite do que eu espero do outro, né? E de como isso pode ser resolvido. Bem, acho que eu falo igual a nega do leite, tá? Então, assim, a gente precisa se apaixonar por si mesmo o tempo inteiro, gente. Isso aí, e não resistir aos novos inícios. Quantas vezes for preciso, a gente precisa, como diz lá na Bahia, ter brio, né? Ter amor por si próprio, dignidade, ver até onde o que o outro traz, de certa forma, me complementa e faz com que eu cresça, ou o desafio que o outro traz me desafia também para que eu possa o auxiliar e assim sucessivamente, né? Acho que seria isso aí. E aí, deixa eu ver aqui quem foi que botou uma pergunta ali. Quando a gente percebe que uma situação se repete em nossas vidas, ou quando sempre atrai um relacionamento do mesmo tipo, como faz para trazer isso para o consciente e conseguir mudar, seja lá em que aspecto? Bem, quando já está no consciente, já se sabe que tem algo para ser modificado e analisado. A grande questão é, o que esse companheiro ou o que essa companheira traz que ainda não foi curado e que te incomoda tanto? Isso te paralisa? Então, assim, resolver essa questão. Qual era o padrão de relacionamento que foi vivido na infância? Qual é a necessidade emocional? O que é importante, né, para você? Se o que é importante, se você não está se agredindo em aceitar ou em achar, cedendo ou em achar que o outro, de certa forma, está certo ou você está errada. E seria falar dos sentimentos. Olha, eu gosto de você. Eu escolhi viver contigo, mas o meu sentimento é de muita angústia quando eu não consigo ser quem eu quero, quando eu não consigo ser vista, quando eu não consigo ser validada, quando eu me sinto desrespeitada quanto às minhas metas. É isso, né? Seria essa aí. Amores, façam perguntas para mim. Ai, gente, outra coisa, tá? Eu acredito no amor, tá? Eu acho que nunca é tarde para ser feliz, tá? Eu não acho que esse negócio de... E eu digo mais ainda, tem uma piada muito interessante, de que um padre chegou assim na igreja e perguntou assim, quantos são felizes, né, hoje? Quantos vivem felizes ou quantos são felizes hoje? E aí umas 3 ou 4 senhoras levantaram. E aí ele perguntou, né, pelos companheiros, e elas disseram que elas eram viúvas, né? E o padre brinca dizendo que é por isso que elas eram felizes, porque não tinham que dar conta de tanta demanda, né? E de expectativa do outro, né? Então, assim, eu acredito nas relações afetivas, eu acredito que é possível. Uma das coisas que é muito importante é que quando a gente resolve ter uma relação afetiva, casar ou morar junto, seja como for, a gente constitui um outro núcleo. Esse núcleo constituído, ele passa a ser prioridade em nossa vida. Os nossos pais, eles são de um outro núcleo. Então, é importante que a gente respeite os pais, eles sempre vão existir, né? É importante que haja uma harmonia, mas, como Bert Helling diz, esse novo núcleo, ele tem uma primazia com relação, eu deixo de ser aquela filhinha do papai, filhinho da mamãe, para viver uma relação adulta com o outro, né? E uma das coisas que empata muito a relação afetiva é que as pessoas casam e continuam querendo ser adolescentes, juvenis, filhinho da papai, filhinho da mamãe, querendo ser aquele que não
se responsabiliza, não tem uma autorresponsabilidade pelo que se forma até então, né? Pelo que se resolve até então. Ou passa a vida, que já é outro exemplo, né? Passa a vida inteira querendo provar para o pai ou para a mãe a capacidade ou que deu certo ou que é merecedor de ter tudo. Então isso também causa às vezes um problema, né? Oh, meu Deus! Ai, a Nath está aqui perguntando como conciliar culturas familiares tão distintas, bem? É isso que eu estou dizendo. Quando a gente faz essa união, nós temos duas interseções, né? A minha família e a família do outro. Por incrível que pareça, ontem eu em casa assistindo, assim, querendo dar risada e botei o show de Anderson, né? É o Anderson o nome dele? Que ele fez até, o comediante que foi até em Fortaleza. E ele estava falando, uma das coisas que ele estava falando foi sobre o casamento dele, né? Foi até engraçado. Ele dizendo que casou com a noiva dele é do Sul, né? E ele do Piauí. E aí ele fala sobre o casamento, que no casamento dele, o povo no Sul estava pegando o camarãozinho assim, deixava o rabinho lá. E aí o povo da família dele pegava, comia o camarão todo com rabo, isso e aquilo. E aí ele dizia, meu Deus do céu, que a família da esposa é de origem alemã, né? E ele falando sobre essas diferenças. Então, na verdade, quando a gente se une a um companheiro, uma companheira, tem coisas que a gente precisa compreender como sendo anteriores, né? Os pais dos nossos companheiros, eles deram a vida, são importantes, né? A gente reverencia. Mas nós não somos obrigados a entrar em um conflito de quem é que é o melhor, de quem que é o pior, qual é a cultura mais adequada. A gente não se deve julgar. Porque minha mãe agia dessa forma, mas a minha agia dessa. A minha é dessa forma, a sua é dessa forma. Quando a gente entra nesse âmbito, começa uma grande guerra, né? Tipo essa que a gente está vivendo agora, né? Que é a terceira guerra mundial aí com o vírus, com o Covid-19. É uma terceira guerra mundial. A gente está lidando com o inimigo invisível. E isso acontece também nas relações. Então, quando a gente precisa dizer, bem, essa é a sua cultura, esse é de onde você veio, isso aqui é você, é o que você vive, né? Mas o que é que a gente traz, o que é que nos uniu? Nós precisamos olhar para aquilo que nos uniu, né? Porque, gente, as diferenças sempre vão existir. E muitos defendem, muitos estudiosos assim, de relacionamento afetivo, relação de casal, eles dizem que é muito mais provável que você, entre aspas, né, dê certo no bom sentido, assim, que você continue uma relação de forma crescente, progressiva, com relação à evolução da relação com pessoas diferentes do que tudo igualzinho, né? Por incrível que pareça. Então, seria essa conciliação, sabe, Natália? Essa conciliação de culturas, né? Da gente... É o Whindersson, falei agora. Ok, então é isso assim, gente. O que mais que vocês querem saber? É um grande desafio, né? Viver a relação afetiva. A gente aprende a cada dia, a gente faz exercícios diários de que não é fácil, não é fácil. E a grande questão é se descobrir, né? Se descobrir o tempo inteiro como sendo especial para alguém, né? Isso é que é importante. Quando você se sente especial para você próprio, quando você tem algo... Eu não sei se vocês já ouviram, mas tem o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Fizeram milhões de pesquisas em tudo que é canto. E eles chegaram à conclusão de que as pessoas elas não são felizes quando elas deixam de ser quem elas são.
Pelo contrário, elas são felizes quando elas fazem um número maior de pessoas felizes. Então, assim, tem a ver muito com o propósito da pessoa, tem a ver muito com o que você se encaixa, com o que você ama fazer, com o que você é, com o seu jeito, com essa coisa por exemplo, quando eu vejo todos os padrões que eu herdei dos meus pais, do meu pai, a postergação, da minha mãe, o atraso, quanto isso, de certa forma, prejudicou no meu casamento, às vezes, meus filhos, tudo isso, quanto a gente se coloca, não, isso aqui é algo que eu trago, é o que eu sou, é o que eu tenho, mas eu posso fazer um ajuste, eu posso modificar. Da mesma forma as outras questões. Eu tenho dificuldade de ser tocada, eu sofri maus tratos, eu sofri abuso. Como é que eu vou me relacionar com um companheiro que ama tocar, né? Eu preciso resolver isso, né? A mesma coisa, se eu vi os meus pais travando uma guerra, uma briga o tempo inteiro, ou meu pai traindo minha mãe, ou minha mãe traindo meu pai, seja como for, como é que eu vou achar que a fidelidade, a lealdade, ou um casamento tranquilo, harmonioso, porque discordar em uma relação, ela é saudável. Discordar é saudável. Às vezes o distanciamento é saudável, às vezes você ficar um pouco só é saudável, às vezes você descobrir para que você está nessa relação, qual o papel dos filhos, de que maneira a gente traz nossos ancestrais para a nossa relação conjugal, é necessário, tudo isso é necessário. Ou seja, só assim a gente consegue dar os passos, né? Os passos que a gente precisa. E é isso, seria exatamente isso. Então, outra coisa também que perguntaram aqui é como a gente faz para se permitir ter um novo amor. Como a gente faz para se permitir ter um novo amor? Bem, se estiver disposta a passar por tudo, por todas essa montanha-russa que eu falei, é possível. Tem um material, acho que agora vocês ouvem muito falando sobre colapso de ondas, sobre física quântica, sobre cocriação, isso faz parte, né? Então, assim, tudo que tá no fundo do nosso coração, tudo que a gente, de certa forma, acredita e almeja, tudo que a gente, no fundo do nosso sentimento, a gente deseja, existe uma correspondência quântica, essas partículas ou esse universo holográfico, essas possibilidades infinitas, elas abrem as portas para que isso aconteça. Então, como é que se faz para ter um amor? É isso, é sentindo que é possível. Se eu me autorizo internamente, tudo vai acontecer. Ana, mas se não for do jeito que... Tranquilo, pensa, começa de novo. Começa novas formas. Não quer dizer que seja impossível, né? E também fazer as pazes com o tempo, né, gente? E com a vulnerabilidade, né? Sair do controle. As relações, elas não combinam com o controle. A gente não consegue ter uma relação sadia em que a gente controla tudo do outro. É muito complicado. Porque, de certa forma, a gente não quer ser controlado. Então, a gente precisa deixar que o outro cresça. Essa seria a maior prova de amor, né? Como no texto que eu disse, do Retorno Interno de Rubem Alves, quando você permite que o outro esteja um pássaro pousado no dedo. O amor é um pássaro pousado no dedo. Não tem uma gaiola. Tá ali porque quer. Simplesmente porque quer. Independente se é bilionário, independente se é o mais bonito, independente se vai viajar para qualquer país do mundo. Volta. Está. Já é. E o que é como minha mãe diz, né? Minha mãe sempre fala assim, a sabedoria, ela diz que o que é de natureza negar não se pode e o que é do homem o bicho não come. Então, simplesmente né? Claro, a gente não consegue prender, não existe, isso é uma ilusão de que você pode prender alguém para que a pessoa esteja sob os seus domínios, né? E eu acho que é isso.
Outra coisa que me perguntaram muito aqui sobre, ai, Ana, como é que a gente faz depois de tantos anos de casamento para que a gente possa manter essa chama, né, desse enamoramento presente, né? E aí, gente, vem a criatividade, né? São metas juntos, novos projetos, fazer coisas em que nem sempre os filhos vão estar perto, ter grupos de amigos. Ai, gente, isso é fundamental para a saúde de um casal, né? Participar de um grupo, sei lá, de dança, de jogos, de ir no teatro, de fazer uma viagem. Isso é fundamental, isso enriquece a relação, isso faz com que você compartilhe, isso faz com que você converse, que você dialogue com o outro, né? E sempre lembrar também que a gente pode realizar o desejo do... Já foi? Amores, eu acho que depois de uma hora cai, né? Eu não entendo muito essas coisas. Mas seria isso. Então, assim, gente, quando tiver começando a dizer assim, ai meu Deus, já tô cansada dessa relação. A questão é, bem, o que é que eu posso fazer por mim mesma? Se eu tô cansada da relação, é porque eu tô cansada de mim. É porque tá muito rotineira. Tá muito... o cotidiano tá acabando com essa convivência. O que é que a gente faz? A gente dá pausa, mas para a gente própria, né? A gente se reinventa. Quando a gente se reinventa, a gente reinventa o outro, né? Tem aquele padre Cláudio, eu não sei o sobrenome dele, mas ele tem umas tiradas assim bem engraçadas, né? Ele fala que às vezes uma das tiradas, ele diz que a esposa chega para uma das que participam, né, do sermão, chega para ele e diz assim, um fiel chega para ele e diz assim, ai, Padre Cláudio, mas o meu marido não me procura. E aí ele responde, mas se você se esconde, né? Se você se esconde, como é que ele vai procurar? E aí ele vai falar sobre o que é se esconder, né? Se esconder é quando a gente não está disponível para viver uma relação, quando eu digo do diálogo, às vezes está aborrecida, ou quando a gente também se permite, gente, ser uma surpresa para a gente própria, né? Porque esses tempos de quarentena agora, eu tenho certeza que tá todo mundo, passa o dia de camisola, largado, com as pernas para cima, ou então fazendo milhões de coisas em casa, impaciente, intolerante, já assim, Mas aí é que é o grande exercício de perceber o que o outro traz, que faz com que eu me sinta intolerante. O que é que o outro, de que maneira eu me comporto também para que o outro sinta essa intolerância. E aí vai. É uma autoanálise, né? O tempo inteiro é uma autoanálise. É isso, amores. Eu já falei 1 hora e a gente vai encerrar. Tem novidades aí futuras, daqui uns dias vocês vão saber. 1000 beijos para vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma. E aí vamos nos encontrando. Na verdade, as lives nunca foram tão concorridas, né? Não sei se vocês sabem, tem milhões de lives aí acontecendo tudo ao mesmo tempo. Obrigada a todos vocês, Fábio, Mari, Céia, Jana, Beth, Carol. Ai, obrigada, amores. Sabe que eu falo um bocado, né?
Carol Poeta, Melissa, obrigado por vocês estarem aqui comigo. E aí vamos depois pensar em outras loucuras aí para fazer. Pois um beijo, até!